Salve, filhotinho, vamos para mais uma videoaula, tá, filhote? Importante para a tua atividade, filhote, é você trabalhar a regionalização do continente asiático, tá bom, filhote? Então você vai observar, tá? Nessa área de azul você tem a chamada Ásia Setentrional. Bruninho, o que é a Ásia Setentrional? É a Ásia do Norte, tá bom? Nós temos aqui, Bruninho, na área de vermelho, tá? Onde nós temos a Índia, a chamada Ásia Meridional. Bruninho, o que é a Ásia Meridional? É a Ásia do Sul, tá? Na área de verde aqui, importante, você tem o chamado Oriente Médio, tá bom, Bruninho? Aqui nós temos o famoso Sudeste Asiático. Olha aquela região formada pela Malásia, pela Camboja, Vietnã, etc, tá? Aqui de amarelo, China, Japão, as Coreias, nós temos o chamado Extremo Oriente, tá bom, Bruninho? E a parte de lilás, as antigas repúblicas soviéticas, como Cazaquistão, Turcomenistão, nós temos a chamada Ásia Central, tá? Importantíssimo, tá, Bruninho? Outro ponto que eu queria chamar a sua atenção é a região aqui do Oriente Médio. Veja, nós temos a Arábia Saudita, tá certo? Nós temos aqui a região chamada de Golfo Pérsico, tá? Então toda essa área aqui nós temos a chamada Golfo Pérsico. Essa região aqui nós temos o famoso Estreito de Hormuz, tá, Bruninho? E nós temos aqui o Golfo de Oman, tá, Bruninho? E aqui, logicamente, nós temos o famoso Golfo Pérsico, tá? Região importante para a circulação do petróleo, tá, Bruninho? Então, falou, nessa região nós temos a famosa circulação do petróleo, que se dirige até o Mar Vermelho, chegando ao Mar Mediterrâneo. Essa região é estratégica para a produção de petróleo. Outro ponto importante que eu quero salientar para ti é que você observe que essa região onde está a Arábia Saudita é conhecida como Península Arábica. Então, tudo isso aqui é a Península Arábica, tá? E observe que nessa região da Península Arábica, ela é uma região que apresenta o deserto, tá? Você tem o deserto arábico. Observe que nessa linha vermelha é por onde passa o famoso Trópico de Câncer, tá, Bruninho? E no Trópico de Câncer, nós temos aqui uma região de alta pressão atmosférica. Com isso, os ventos que se formam nessa região, eles se deslocam até a região da linha do Equador. Quando esses ventos chegam no Equador, tá, nós chamamos de ventos alísios. Então, o vento e a umidade que se deslocam do Trópico de Câncer em direção ao Equador, nós chamamos de ventos alísios. Chegando no Equador, esses ventos vão ser aquecidos, porque o Equador é uma região quente. Ao ser aquecido, há então a precipitação, tá? Evapora e precipita. Então a chuva tende a cair no Equador. Por isso que na região do Equador chove bastante. Só que esses ventos, ao serem aquecidos, eles vão evaporar e subir e vão resfriar. E portanto esses ventos eles retornam. Esses ventos, ao retornarem, eles retornam secos, que nós chamamos de contralísios. Os ventos contralísios são esses ventos que se deslocam do Equador em direção aos trópicos. Por isso, então, eu vou ter a formação de desertos nessa região. Então, Bruninho, por que existe deserto, o deserto arábico? Por causa da circulação atmosférica, tá, Bruninho? Agora aqui, tá? Observa aqui no continente, nessa região do subcontinente indiano, tá? Então, se você observar aqui na Índia, nós temos o Paquistão, nós temos a Índia, nós temos o Nepal, nós temos o Butão, nós temos o Bangladesh, nós temos a China, tá? Então observe um ponto importante, tá? Toda essa região, ela vai ser cercada por montanhas, tá?
que é o famoso Himalaia, tá certo? Nessa região do Himalaia, ele vai ser um grande divisor ou uma grande fronteira natural entre a Índia e a China, tá certo? Nessa região você vai ter a presença, principalmente aqui no Paquistão, tá? Dessa formação do rio, o famoso rio Indo, tá? E aqui você tem, tá, o famoso rio Ganges. Então nessa região, tá, que você vai observar aqui, nessa região entre o Paquistão e a Índia, tá? Nessa região entre os dois rios, você vai ter a famosa planície Indo-Gangética. Nessa região da planície Indo-Gangética é justamente aquela área que se forma no pé da cordilheira do Himalaia, tá? No pé da cordilheira do Himalaia. E aí é importante você observar então que o país Nepal, ele vai estar na divisa, então ele é considerado um divisor de água, tá? Até porque também temos aqui um outro rio, tá? E se você observar, esses rios eles se formam na cordilheira do Himalaia, então o Nepal acaba sendo um divisor de água, separando essas duas regiões, importantíssima, tá? Então o Nepal ele é estratégico por causa dessa circulação de água e porque ele acaba sendo um estado tampão, tá? Que serve de defesa tanto para a Índia como para a China, caso esses dois países entrem em guerra. Então seria interessante tanto para a Índia como para a China se aproximar do Nepal de forma estratégica. Também é importante você lembrar, Bruninho, que nessa região do Himalaia, por ter uma elevada altitude, nessa região aqui entre a China e a Índia, eu vou ter a presença de um clima chamado clima frio de montanha, tá? Um clima frio de montanha, importantíssimo. E aí também é importante você observar que essa região aqui do Himalaia, ele vai justamente se formar através do movimento convergente das placas tectônicas. Então eu vou ter um movimento convergente das placas tectônicas, tá? Então é o choque entre as placas que formam a presença do grande Himalaia, tá bom? Esse é um ponto importante que você tem que estar salientando e lembrando em relação ao Himalaia. Também é importante você observar que aqui na China, tá, você tem o famoso deserto de Gobi, tá? Então veja, então por que tem deserto nessa região? Então se você observar, tá, nós temos aqui a cordilheira do Himalaia, nós temos a China, tá? E é importante você observar que aqui eu tenho a Índia e é importante você observar que a massa de ar ela vai se deslocar, só que ela vai encontrar um obstáculo que é a cordilheira. Então essa massa de ar ela vai se elevar, vai condensar e vai precipitar em cima da cordilheira. Portanto, quando a massa de ar ultrapassa o relevo, ela vai chegar seca na China, formando o deserto de Gobi, tá? Esse processo nós chamamos de chuva orográfica ou chuva de relevo. Então veja, o deserto lá no Oriente Médio está ligado à circulação atmosférica, aos ventos alísios e contralísios. Aqui na China está ligado à questão da precipitação provocada pela chuva orográfica, tá? Também é importante você lembrar, tá, que ocorre aqui na Índia a chamada chuva de monção, tá? Então nós temos aqui as chamadas monções. Monções são chuvas sazonais, periódicas, tá? Que ocorrem principalmente no verão. Então no verão a massa de ar se desloca do oceano para o continente, tá? O oceano ele está mais, tá? Aqui o oceano ele está mais frio, então eu vou ter aqui uma alta pressão e aqui eu vou ter uma área de baixa pressão.
então ao deslocamento dessa massa de ar para o continente, levando chuva para essa região, provocando então aí as chamadas chuvas de monções, ou seja, o ar se desloca da alta pressão para a baixa pressão, da alta pressão para a baixa pressão. Então no verão o continente ele é mais quente, observa, o continente ele esquenta mais rápido do que o oceano, tá? Já no inverno é o contrário. No inverno nós temos aqui a área de baixa pressão, aqui eu vou ter a área de alta pressão. Então no inverno os ventos se deslocam da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Então no inverno a água está mais aquecida, por isso os ventos se deslocam do continente para o oceano, provocando chuva no oceano. São chamadas monções de inverno. Então veja, no inverno o continente vai estar seco, vai ter estiagem, então vai estar seco, beleza? No verão o continente vai estar chuvoso, tá? E para fechar, não te esquece que nós temos aqui, Bruninho, tá? Nós temos aqui a presença aqui na Turquia do rio, tá? Esse rio chamamos de Eufrates, e aqui nós temos o rio Tigre, que deságua aqui no Golfo Pérsico. Essa região aí nós temos então a presença, tá, Bruninho, de que nós temos a presença então da planície mesopotâmica, tá bom, Bruninho? Espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.